Olá a todos! O nosso tema da videoaula de hoje é concentração molar. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, onde na primeira parte eu vou apresentar a fórmula para vocês, vou ensinar a fazer as conversões das unidades de massa e de volume que são necessárias para essa forma de concentração e a gente vai aprender, ou reaprender no caso, calcular a massa molar ou massa molecular, que em vários exercícios é uma coisa necessária o cálculo da massa molar. Então, vamos para a química. Então eu gostaria que todos observassem aqui agora a fórmula da concentração molar. Toda forma de concentração vai ter uma fórmula para você calcular ela. Eu, particularmente, sempre que possível, eu prefiro não utilizar fórmulas. Como, por exemplo, a forma de concentração comum, a porcentagem, eu gosto de explicar por regra de 3, porque senão você fica tendo um monte de fórmulas para decorar. Mas, infelizmente, no caso da concentração molar, a utilização da fórmula ela é mais rápida. Se você for fazer um exercício de concentração molar por regra de 3, às vezes você vai ter que fazer 4 regras de 3, dependendo do tipo do exercício. Utilizando a fórmula, esse exercício se torna muito mais rápido. Então observem aqui, a gente tem aquele C ali que é concentração, que ele é especificamente uma unidade que é mol por litro. Aí você tem esse M1 aí, tudo em fórmula de solução que tiver índice 1 significa soluto e o que tiver índice 2 solvente. Então tá lá, ó. M1, esse M pequeno, é a massa da substância dada em gramas. Embaixo você tem a massa molar, cuja unidade é gramas por mol, vezes o volume que obrigatoriamente tem que ser em litros. Então, gente, nessa forma de concentração, a massa tem que ser em gramas, o volume tem que ser em litros. E a massa molar, que ora o exercício te obriga a calcular, ora o exercício te dá essa massa molar pronta, a unidade dela é gramas por mol. Então, para calcular a concentração em mols por litro de uma determinada substância numa solução, você vai pegar a massa dessa substância em gramas, dividido pela massa molar dessa substância, vezes o volume dado em litros. Então, tem que ser gramas e tem que ser litros. Então, vamos agora já relembrar aí. Para me transformar, as unidades mais comuns de peso é quilogramas, gramas e miligramas. São as unidades mais comuns. Então, para você transformar de quilo para grama, você multiplica por 1000. 1 quilo são 1000 gramas. Para você transformar de grama para miligrama, você multiplica por 1000. Então, 1 grama são 1000 miligramas. Agora, o contrário, se você quiser transformar de miligrama para grama, você divide por 1000. Então, imagine o seguinte, que você tenha 500 miligramas e você quer transformar para gramas. Então, 500 miligramas dividido por 1000 vai dar 0,5 gramas. Imagina que você tenha 2 quilos. 2 vezes 1000, 2000 gramas. Então, todas as conversões vai ser para transformação em gramas. Então, e essas são as unidades de peso mais comum. A maioria, quase que todos os exercícios de concentração em mols por litro, o peso vai vir em gramas, miligramas e, em raros casos, em quilogramas. Então, são as 3 unidades mais comuns para esse tipo de exercício. As transformações de volume, a mais comum é você transformar de mililitros para litros. Então, a transformação de ml, de mililitros para litros, você vai dividir por 1000. Então, imagina que você tem um frasco que tenha 200 ml. Então, 200 dividido por 1000 vai dar 0,2 litros. E o contrário, né? Se para transformar de ml para litro você divide por 1000, para transformar de litro para mililitros, você multiplica por 1000. Então, você tem lá, por exemplo, 1,5 litros vezes 1000 vai dar 1500 mililitros. Então, é assim que você vai fazer essa transformação. É necessária essa transformação. Em raros os casos, a transformação nesse tipo de concentração não vai ser de ml para litro. Quando que não é?
às vezes vai aparecer a unidade centímetro cúbico. Mas 1 centímetro cúbico é 1 ml, então o jeito de transformar é o mesmo. Então 500 centímetros cúbicos dividido por 1000 vai dar 0,5 litros. E de vez em quando, muito raramente, aparecem outras unidades de volume, certo? A maioria dos exercícios é isso, é transformação de ml ou centímetro cúbico para litro ou vice-versa, né? Então tem que lembrar dessas transformações aí para a gente poder resolver os exercícios. A outra coisa que precisa, que é pré-requisito para esse tipo de concentração, é saber a massa molar. Então, para saber a massa molar, o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar quantos elementos tem a substância. Então, eu até, num vídeo meu sobre balanceamento de equações, eu expliquei essa questão da identificação de substâncias. Eu vou colocar o card aqui, o link aqui para esse vídeo, para vocês verem, mas a gente vai repetir nesse vídeo de novo. Então, uma coisa que vocês sempre têm que lembrar. Toda substância, todo elemento químico, todo átomo, ele é representado por letras maiúsculas. Então, há vários casos onde o átomo é representado apenas por uma letra. Como, por exemplo, o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono. Quando o elemento é representado por uma única letra, vai vir uma única letra maiúscula. Gente, é letra de forma. Não é letra cursiva, não é letra de grafite, tá? É letra de forma que você vai representar. Então é uma letra de forma. Por exemplo, carbono é representado pela letra C. Então é a letra C maiúscula. Quando um elemento é representado por duas letras, sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. Então eu quero que vocês observem a fórmula aqui da glicose. Então a fórmula da glicose é C6H12O6. Então notem que vocês têm 3 letras maiúsculas e depois de cada letra você tem um número que vem bem pequenininho, subscrito. Então esse número nós damos o nome de índice de atomicidade. Então quer dizer que em uma molécula de glicose você tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Por isso que é C6H12O6. Então, é a quantidade de átomos naquela molécula. Se for C5, não é glicose mais, já vai ser outra substância. Se você tiver o sal de cozinha, observem a fórmula aqui. A fórmula é NaCl. Agora, você tem o N maiúsculo e o A minúsculo. Na vai ser um elemento, que é o sódio. E depois você tem o Cl, o L minúsculo, C maiúsculo e L minúsculo. Então vai ser um elemento, que é o cloro. Aí, na fórmula do NaCl não tem número. Então quer dizer o quê? Que você vai ter apenas um átomo. Então, uma molécula de sal de cozinha, você tem um sódio e um cloro. Então, quando não tem número, é número 1. Quando tem número, esse número representa a quantidade de átomos, tipo H2O. No H2O você tem 2 hidrogênios e depois do oxigênio não tem número. Então quer dizer que é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nessa parte de identificação, quando que você tem que tomar muito cuidado? Às vezes vem substâncias que tem parênteses nelas. Então esse parêntese você tem que tomar cuidado. Vamos dar um exemplo aqui do sulfato de alumínio. A fórmula é Al2, abre parêntese SO4, fecha parêntese e fora do parênteses tem o número 3. Então, o Al é A maiúsculo, L minúsculo. É um elemento químico, que é o alumínio. Dentro do parênteses você tem S maiúsculo e O maiúsculo. Então são 2 elementos químicos, que é o enxofre e o oxigênio. Depois do Al tem o número 2. Então você tem 2 átomos de alumínio. Dentro do parênteses você tem SO4. Então o S vale 1 e o O vale 4. Só que fora do parênteses tem esse número 3. Então esse número 3 vai acontecer o quê? Ele vai multiplicar. Então 3, que é o número que está de fora do parênteses, vezes 1, 3 enxofres. 3 vezes 4, que é o número de fora, 12. Então você tem 2 alumínios, 3 enxofres e 2 oxigênios.
Um outro exemplo para a gente encerrar a parte de identificação aqui com parênteses. Olha essa substância aqui, é o sulfeto de amônio. Então, abre parêntese, NH4, fecha parêntese, 2, o 2 fora do parêntese, e depois só o S. Então, o número que representa a quantidade é sempre o número que vem depois. Então, esse número 2, ele vale para o NO4. O 4 que está depois do H, ele vale só para o H. Então, dentro do parênteses, depois do N não tem número, então é um N. E depois do H tem o número 4, então 4 hidrogênios. Fora do parênteses tem o número 2. Então, esse número 2 fora do parêntese multiplica o nitrogênio e multiplica o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2 nitrogênios, 2 vezes 4, 8 oxigênio, 8 hidrogênios, né? 2 nitrogênios e 8 hidrogênios. E fora do parênteses que está o S, depois dele não tem número. Então, quer dizer que você tem só um enxofre. Então, é isso que você tem que lembrar para identificar substâncias e quantidades. Então, agora, eu vou demonstrar para vocês aqui como que se calcula a tal da massa molar. Então, vamos começar com o exemplo da glicose. A glicose, a fórmula dela é C6H12O6. Então, quer dizer que você tem 3 elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E o número que vem depois desses elementos é a quantidade. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa massa molar, para calcular, você vai pegar a massa atômica do elemento. Essa massa atômica do elemento, ela está na tabela periódica. Então, toda tabela periódica sempre, no mínimo, vai ter informação do número atômico e da massa atômica. Então, nos exercícios de Enem, como eles não disponibilizam uma tabela periódica, o mais comum de acontecer é no final do exercício, no final da pergunta, está lá, dados, massas atômicas, C igual a 12, H igual a 1 e O igual a 16. Quando você for fazer um processo seletivo que tem a tabela periódica, eles não vão colocar essas informações. Então, você vai ter que ir lá no começo da prova, no final, onde está a tabela periódica, e procurar a massa atômica. A massa atômica. Lembra que tem 2 números. Por exemplo, se você for olhar o carbono na tabela periódica, vai estar lá 2 números, o número 6 e o número 12.01. Esse número, 12.01, o maior sempre é a massa atômica. Para facilitar, eu vou usar nesse vídeo os valores todos arredondados. Então, C6H12O6. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, eu vou multiplicar cada elemento e depois somar. Então, 6 vezes 12 vai ser o carbono. Por que 6 vezes 12? Porque eu tenho 6 carbonos e a massa do carbono, a massa atômica do carbono é 12. Então, 6 vezes 12. Mais 22 vezes 1. 22. 12. 12, que é o número aqui da glicose, 12 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Mais 6 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Quando você multiplicar, 6 vezes 12 dá 72, 22 vezes 1 dá 22, 6 vezes 16 dá 96. Então, somando tudo, vai dar 180. Então, é 180 o quê? Gramas por mol, que é a unidade de massa molar. No caso de substâncias que têm parêntese, como, por exemplo, o sulfato de alumínio. Então, vamos lá. A fórmula é a L2SO4,3. Então, esse 3 que vem depois do parênteses, multiplica. Então, eu tenho 2 alumínios, 3 vezes 1, porque depois do enxofre não tem número. 3 enxofres, e depois do oxigênio tem o número 4. Então, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Então, eu vou ter 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Então, como é que você vai montar isso? Vai ficar 2 vezes 27, que é o valor do alumínio na tabela, mais 3 vezes 32, que é o valor do enxofre na tabela, mais 12 vezes 16, que é o valor do oxigênio na tabela. Você vai multiplicar, quando você somar tudo, vai dar um valor de 342. Então, você escreve 342 gramas por mol. Aí, gente, a gente vai encerrar agora
essa primeira parte dessa explicação sobre concentração molar. Aí eu vou deixar para vocês, para os alunos do CEPI Nova Cidade, eu vou deixar uma sequência de substâncias na página do Google Classroom que vocês estão usando, para vocês aprenderem a calcular a massa molar. Então vocês vão ter uma sequência de substâncias para calcular a massa molar. Aí no próximo vídeo eu vou demonstrar exemplos de cálculos com concentração e demonstrar também essa concentração molar, como que ela funciona em equações químicas, que existe um detalhamento para equações químicas. Então, dúvidas ou perguntas sobre essa primeira parte, vocês podem enviar aí no direct do Instagram, alessandro.professor. No mais, adiós para vocês.